Vamos lá, galera. Quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, canal Aposta da Dupla de volta, trazendo prognósticos, palpites, cenários para o trade e, claro, nossas entradas em cada análise, né? A gente sempre deixa uma entradinha para vocês aí. Então, hoje serão 6 jogos, né? Uma quinta-feira até interessante aí, com uma grade relativamente boa, né? Dá para se trabalhar mais ali. Então a gente vai até dar uma olhada nos outros jogos ali que a gente não separou, né? Nosso filtro, para ver se tem alguma entrada de valor para mandar no nosso grupo do Telegram, que tá na descrição. Então tá aí, meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí nessa quinta-feira. Então, para nos dar aquela moral, já deixa aquele like, né? Deixa aquele like, te inscreve no canal, ativa o sininho para nos dar essa moral aí no YouTube aí que estamos todo dia trazendo análise e palpite para vocês. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar com Manchester United e Sevilha, jogo válido pelas quartas de final da Liga Europa, né? Primeiro jogo. Então a gente vê que o confronto nos últimos 3 anos também foi pela Liga Europa, 2-1 para o Sevilha, né? Aqui a raiz das duas equipes, a gente vê que o Manchester United tem alguns tropeços, né? Mas são poucos. Então vem fazendo uma campanha muito boa lá, né? Então o time realmente encaixou, voltou a ser aquele United que tá voltando a disputar títulos, né? Então vem muito bem. A gente vê que na Premier League ali ele está em terceiro, só está atrás do Arsenal e do City, né? Já distanciaram bastante, mas, cara, nas outras competições aqui, o Manchester United ainda está vivo. E tá lutando aí para cravar a vaga na Champions aí do ano que vem, né? Mas aqui na Race aqui, a gente pode ver que o United tem 7 vitórias, 2 derrotas, apenas um empate. Já o Sevilha, a gente vê que desde o início dessa temporada não faz um bom ano, né? Não faz uma boa temporada. Na La Liga ali começou muito mal, deu uma reagida no meio dessa temporada, mas a gente vê aqui que na race dos últimos 10 jogos também o Sevilha não tá legal, né? Tem apenas 3 vitórias, tem aqui 5 derrotas e 2 empates. Então, que o Sevilha estava na Champions, né? Caiu o United desde o início. Então aqui a gente viu que nesse mata-mata agora mais quente, né? Nas oitavas de final, o United ganhou as duas do Betis. Já o Sevilha ganhou em casa do Fenerbahçe, perdeu fora de 1-0, então passou no saldo de gols. Vamos para mais dados aí. O United não perdeu em 8, under 2,5 nas últimas 3, ambas marcam não em 7. Já o Sevilha concedeu em 8, over 1,5 em 9. Então vamos para a média de gols aí dos últimos 10 jogos de ambas as equipes, né? O United 2,80, o Sevilha 3, o United 1,60 feitos para 1,20 sofridos, já o Sevilha 1,20 feitos para 1,80 sofridos. O 0,5 HT 50 e 60%, 1,5 70% United, 90% Sevilha, o 2,5 40% de ambas as equipes, já o under 3,5 60 e 70. Vamos para as odds. Então temos o United a 1,43, Sevilha 9,4. Então para o trade aí, acho que dá para tentar trabalhar esse back, a equipe do United aí, tentar ver se vai dar algum padrão de back, né? Porque, pô, vai estar jogando em casa, vai pegar o Sevilha aí que não faz uma boa temporada. O United, se vir completinho aí, tem tudo para dar aquele padrão de back e a gente tentar se posicionar a favor do United. Já minha entrada da pré, eu vou pegar aqui uma vitória do Manchester United, over 1,5 gols e um over 2,5 cartões, pagando 1,95. E meu palpite, meu placar, 2-0 United. Perfeito. Então tá aí a análise do Di. Cara, o United é um grandíssimo candidato aí ao título da Europa League. Então vamos continuar aqui na Europa League, né? Outros dois candidatos fortes a ganharem o título aí da competição. Juventus contra o Sporting. Não tivemos confronto nos últimos 3 anos. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Duas races boas, né? A gente vê a Juventus aqui com 7 vitórias, 2 derrotas e um empatezinho. E o Sporting, 7 vitórias e 3 empates, né? Uma race invicta. E um detalhe bem importante aqui, pô, o Sporting eliminou o Arsenal, né? O Arsenal é líder da Premier League. Então, cara, uma bela partida do Sporting.
Foi um baita jogo no jogo de ida. E no jogo de volta, aí, fora de casa, aí, conseguiu o empate a equipe do Sporting e venceu nos pênaltis. A gente vê aqui que as duas equipes, né, estavam na Champions League. Né, a Juventus fez uma campanha ridícula na Champions, né, conseguiu perder até para o Maccabi Haifa, né, com somente uma vitória e 5 derrotas, cara, campanha patética. E já o Sporting até começou bem ali, mas não conseguiu a classificação, né, na Champions League, acabou caindo para Europa League. Que daí nos playoffs o Juventus eliminou o Nantes, o Sporting eliminou o Midtjylland, e já nas oitavas aqui, o Juventus com 2 vitórias eliminou o Freiburg, e como eu falei antes, o Sporting eliminou o Arsenal. Agora, cara, vai funilando aí, agora são somente jogos bons, né? Então já tem aí baita jogo aí entre Juventus e Sporting, né? Mais dados das duas equipes. A Juventus marcou nas últimas 7, não perdeu em 8, não perdeu e under 13,5 em 8 das últimas 10, desculpa. E já o Sport não perdeu nas últimas 10, marcou em 9 e over 1,5 em 8 das últimas 10. Over 0,5 HT também em 8 das últimas 10. Média de gols das duas equipes aqui, 2,60 Juventus, 13,10 o Sport, né? Sport com uma média alta de gols, né? A gente vê que gols feitos das duas equipes excelentes aqui, né? 1,80 para a Juventus, 2,30 para o Sporting. Média de gols sofridos, 0,80 para as duas equipes. O 0,5 HT, pessoal, 60% e 80% para o Sporting. Eu acho interessante buscar aqui um gol no primeiro tempo, né? São índices altos para as duas equipes. Então, cara, vejo valor buscar esse golzinho no HT. 1,5 também bem interessante. 1,5 que, ó, 60% para Juventus e 80% para o Sport. Mesma porcentagem do 0,5 HT. Também me chama muita atenção. E, cara, até o próprio 2,5 não é ruim, não. Não é ruim, tá 60 e 40. Mas eu trabalharia com 2 gols aí, que eu acho que é uma entrada bem mais segura. A gente vê que o under 3,5 também vem com índices interessantes, né, 80% e 60%. Mas nesse primeiro jogo aí, eu trabalharia mesmo aqui mais 2 gols e ficaria fora do under. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui, que na fase de grupos aqui da Juventus, todos os jogos da Juventus tivemos 2 ou mais gols, e nos playoffs também, né? E aqui só contra o Freiburg tivemos um joguinho com 1-0, né? De resto aí tudo 2 ou mais gols. E do Sporting, cara, em todos os jogos, todas as fases, tivemos 2 ou mais gols. Então, cara, jogos bem movimentados das duas equipes, né? Juventus, apesar de ser under, né, na maioria dos seus jogos no italiano, né, aqui nas competições, tanto na Champions quanto na Europa League, vem saindo muitos gols aí nos jogos da Juventus. Pro trade, pessoal, o que eu vou trabalhar aqui? Cara, match odds bem complicado aqui, né? Deixa eu ver que tá 1,88 para a Juventus e 5,1 para o Sporting. Eu, sinceramente, acho essa odd da Juventus um pouquinho esmagada. É um favoritismo bem forte aí. Pô, Sporting, claro, que é uma liga bem inferior aí à italiana, né? Uma liga portuguesa. Mas, cara, o Sporting vem numa temporada boa, né? Vem numa temporada boa. Acabou de eliminar aí o Arsenal, que para mim era o grande favorito a vencer a Europa League. Então, cara, tá focado aí. Até porque tá brigando ali no Campeonato Nacional ali por essa vaga na Champions. E, cara, se conseguir vencer a Europa League, já pega essa vaga, né? Não precisa ali brigar ali no caso de Portugal, pela terceira colocação ali. E é caso da Juventus, a mesma situação, né? A Juventus que perdeu 15 pontos, né, na Liga Italiana, então tá correndo atrás para ver se consegue buscar essa vaga na Europa League, na Champions League, né, pelo campeonato. Então, cara, esse jogo vale muito para as duas equipes, né, que vão priorizar, porque não vai ser um atalho para pegar essa vaga para Champions, né? E, cara, não concordo muito com essa odd aqui, mas complicado aí se posicionar também, não leia a Juventus, né? A Juventus jogando em casa. Eu vou deixar aqui para o live a questão do match odds, para ver se dá alguma brecha para a gente pegar uma correçãozinha aqui na equipe da Juve.
também ficar de olho, pessoal, questão dos gols, né? A gente vê que o 2,5 já tá bem alto aqui. Vai ficar de olho no e-mail ali que tá partindo de 1,45 por aí. Esse aí bate uma odd interessante, cara. Porque, como eu falei, né? Juventus vai tentar fazer o resultado em casa. O Sport é uma equipe muito agressiva, mesmo jogando fora de casa. Então vai para cima, vai dar espaço. Não é costume do Sport ficar só se defendendo. Ele tenta jogar. Então, cara, vai ser um jogo aí que as duas equipes vão tentar a vitória. E acredito que tenha muito espaço aí para a gente buscar gols nesse confronto. Já a minha entrada pré, pessoal, o que eu vou trabalhar aqui? Cara, por não concordar muito com essa odd aí que deram muito esmagada para a Juventus, eu peguei aqui um handicap europeu mais 3 para a equipe do Sporting, então pode perder até por 2 gols de diferença e mais de 1,5 gols na partida. Então, como eu mostrei ali, no histórico ali, o índice 1,5 vem batendo direto aí para as duas equipes. Então, uma odd de 1,70 e o meu placar para esse jogo, 2-1 Sporting. Tá, então 2-1 Sporting é o palpite do Dornelles para esse jogão, né, da Europa League. Vamos agora para a Copa do Brasil, Náutico e Cruzeiro. Então, jogo aí, primeiro jogo entre as equipes, né? Últimos 3 anos aí, tivemos as equipes se enfrentando aí na Série B, né? 3 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. Aqui a gente vê a rede das duas equipes, né? Jogando estadual, Copa do Nordeste, o Cruzeiro jogou apenas estadual, né? O Cruzeiro, pô, numa race muito ruim aqui, apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, 4 derrotas e 3 empates, né? Acabou caindo na semifinal do Campeonato Mineiro. Já o Náutico aqui, o mandante, vem numa race legal, né? A gente pode ver aqui que ele tem 7 vitórias, 2 derrotas e um empate, né? Então, o Náutico jogou as fases anteriores, ganhou do São Bernardo, uma boa equipe também que fez um excelente campeonato paulista. E ganhou do Vila Nova, né? Uma equipe da segunda divisão também. O Náutico aqui marcou o primeiro em 8, concedeu em 8 também, concedeu 2 ou mais gols em 6, over 2,5 nas últimas 3 e over 0,5 HT em 8. Cruzeiro concedeu em 9, over 1,5 nas últimas 6, under 3,5 em 9. A gente pode ver aqui nos últimos 10 jogos a média de gols do Náutico 3, do Cruzeiro 2,30. Então o Náutico tem média de 1,50 feitos para 1,50 sofridos, o Cruzeiro 1,20 feitos para 1,10 sofridos. O 0,5 HT é muito bom de ambas as equipes, 80%. 1,5 também 80% de ambas as equipes. O 2,5 60% Náutico e 40% Cruzeiro. Já o under 3,5, 60 Náutico e 90 Cruzeiro. Vamos para as odds aí. Então temos um Náutico a 4, Cruzeiro a 1,94. Então para o trade aí. Cara, esse jogo, o Cruzeiro não é tão melhor que o Náutico não, nem a gente vê aí que o Náutico fez uma boa Copa do Nordeste, um bom Pernambucano. Na Copa do Brasil venceu seus jogos. O Cruzeiro ainda é que nem o Ronaldo falou, né? O Cruzeiro ainda tem time para ficar uns 3 anos para lutar para não cair. Então o time do Cruzeiro ainda é limitado. Então não conseguiu chegar às finais do Campeonato Mineiro. Então essa odd de 1,94 dá para se trabalhar esse lei aqui. O Náutico jogando em casa. Então como tem 2 jogos também, né? Ida e volta. O Cruzeiro daqui a pouco vai jogar para não perder. Então, cara, acho que tem valor aqui pegar um lei Cruzeiro, pegar alguma correção aí no meio do jogo. Já o mercado de gols tem que levar para o live, né? Porque como é primeiro jogo aí, a gente sabe que às vezes as equipes ficam mais recuadas. Eu tentaria buscar no máximo 2 gols nesse jogo, 2,5 eu já ficaria de fora. Tentaria buscar no máximo 1,5 no ao vivo. Já minha entrada pré, vou pegar aqui um handicap mais 0,75 do Náutico, pagando 1,62. A gente viu que o Náutico vem fazendo um bom ano até, né? E o Cruzeiro ainda não engrenou. Então aqui o Náutico, se o Náutico perder por 1 gol de diferença, ainda a nossa aposta dá meio red, né? Então para mim tem muito valor buscar esse handicap mais 0,75 do Náutico. E meu palpite, meu placar, 2-1 Náutico. Perfeito. Então vamos tocar ficha e dar um pulo ali na Argentina, né? Superliga Argentina, joguinho do River Plate contra o Rinazzi La Plata. Tá contigo, Di. Vamos ali então.
River Plate e Ginásio, 11ª rodada do Campeonato Argentino, confronto nos últimos 3 anos, 2 vitórias do River e um empate. E aqui a gente vê a raiz das duas equipes, né? O River aí começando o ano muito bem, né? Nos últimos 10 jogos a gente pode ver que tem 8 vitórias, 2 derrotas. Já o Ginásio aqui, apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, 4 derrotas e 3 empates. O River, líder do Campeonato Argentino, lado importante, né? A Libertadores e Sul-Americana eles não vão jogar nessa semana, né? Ainda vai ter outra rodada do Campeonato Argentino para depois vai ter a rodada internacional, até pensando em poupar time, né? Mas daí o River começou líder, começou muito bem. Já o Ginásio La Plata, 22º colocado, tá lá na ponta de baixo da tabela. O River em casa, 3 vitórias e uma derrota. O Ginásio 4 derrotas e um empate. Me chama a atenção aqui, ó, todos os jogos do River em casa. Bateu 0,5 HT. Todos os jogos que saiu gol aqui do Ginásio bateu 0,5 HT também. Não bateu só nesse 0-0. Vamos para mais dados. O River marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 7, houve 0,5 HT nas últimas 8, under 3,69, não tem destaque para o Ginásio La Plata. Então, média de gols 2,30 River, 2,40 Ginásio La Plata. Já o 0,5 HT, 90% do River, 70% Ginásio La Plata. 1,5, 80% e 70%, 2,5, 50% para ambas as equipes. E o under 3,5, 100% River, 60% Ginásio. Vamos para as odds, temos aí um River a 1,34, Ginásio a 11. Então no trade aí não tem muito o que buscar, a não ser um back ao River, né? A gente viu ali, o River está muito bem nessa temporada, principalmente jogando em casa, é uma equipe muito forte, né? Então reformou o seu estádio ali, virou um caldeirão agora também. Então, cara, para mim tem valor buscar esse River aqui a 1,34. A gente viu que o 0,5 HT bate direto também ali nos jogos. Então, buscaria esse back ao River no trade. Já minha entrada da pré, eu vou pegar um River para vencer e um 0,5 HT, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 2-0 River. Perfeito. Então agora vamos voltar para a Copa do Brasil, né? Joguinho do Maringá contra o Mengão. A gente não teve confronto nos últimos 3 anos. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Maringá com uma race com 6 vitórias, um empate, 3 derrotas, né? A gente vê que a race do Maringá vinha muito bem aqui, né? Contra equipes bem fracas, né? Mas na hora que pegou aqui uma equipe mais qualificada, e que no caso o Atlético Paranaense perdeu os 2 jogos. Então, na hora da pomada, o Maringá não aguentou. Já o Flamengo, né? Pô, não vou nem falar o que acontece na hora da pomada aqui pro Flamengo, que meu Deus, né? O Flamengo aqui veio numa fase complicadíssima aqui com o Vitor Pereira, né? Agora o Flamengo demitiu o Vitor Pereira. Tá sem técnico agora, né? Não que antes estivesse com técnico, né? Mas talvez agora não atrapalhem o Flamengo, né? E com a equipe que tem, cara, jogando esse futebol que o Flamengo vinha jogando nos últimos jogos. Cara, tomou um baile pro Fluminense aqui. Perdeu pro Alcas, cara. Alcas, duvido que alguém conhecesse esse Alcas aqui. E o Flamengo conseguiu perder pros caras. O centroavante dos caras era mais gordo que eu. Então, cara, a loucura que o Flamengo conseguiu fazer, que o Vitor Pereira conseguiu fazer com o Flamengo, né? Nos últimos 2, 3 meses aí. Conseguiu, cara, só vexame o Flamengo passou, né? Então, cara, agora é o seguinte, né? Agora é tudo com os jogadores. Vão enfrentar aí a equipe do Maringá. Então, cara, se o Flamengo não vencer, aí, pô, aí vão. Qual a moral que os jogadores vão ficar e vão. Culpa era de quem, final? Então, cara, os jogadores vão ter que dar a resposta aí. E atropelar aí a equipe do Maringá para mostrar que realmente a culpa era do Vitor Pereira, né? Mais dados das duas equipes. Maringá não temos dados. E o Flamengo marcou nas últimas 6, over 1,5 nas últimas 6. Média de gols, Maringá 2,50, Mengão 2,80. De gols feitos, Maringá com uma média altíssima de gols marcados, né? Mas é aquela coisa, né? A questão que realmente o Flamengo vem enfrentando nos últimos jogos aí equipes boas, né? Claro, tirando alguns Alcas e tal ali, mas alguns embates ali no Rio ali contra grandes equipes, né?
Então a gente vê aqui que o Maringá com uma média bem alta também, e o Flamengo com uma média de 1,20. Gols sofridos do Maringá 0,50 e o Mengão 1,60. 0,5 HT 100% Maringá, 80% pro Flamengo, 1,5 100% Maringá, 60% Flamengo. Então, cara, interessantíssimo buscar um golzinho no primeiro tempo, 1,5 no jogo, e o 2,5 também não é ruim, pessoal, 50 e 60%, e como eu falei, acredito que o Flamengo venha com tudo aí, né, para cara, para realmente aí botar a culpa toda sobre o técnico, né? Pra ver se afasta de uma vez aí essa pressão que tá sobre o grupo aí, que vem de fracasso em cima de fracasso. Pro trade, pessoal, cara, aqui não tem muito o que inventar, né? Tentar buscar esse back equipe do Flamengo. Vai pegar uma equipe muito fraca, que é a equipe do Maringá, né? São prateleiras totalmente diferentes. Então, cara, vamos ver se esse dá um padrão aí, se o Flamengo aí vem com uma equipe decente, né? Não aquela bagunça que o Vitor Pereira fazia. Então, para ver se dá esse padrão aí, a gente consegue buscar esse back, a equipe do Mengão, que quase é 1,30. Para mim tem muito valor aí. O Flamengo é muito superior à equipe do Maringá. E acredito numa vitória tranquila do Mengão. Já minha entrada pré, pessoal. Eu vou pegar aqui a vitória do Mengão. Um golzinho no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no jogo. Oddzinha de 1,72 e o meu placar 4-0 Mengão. Tá, então 4-0 Mengão, palpite do Dornelles. Vamos agora para o jogo do ABC e Grêmio. Tricolor Gaúcho, tá contigo aí, Dornelles. Vamos lá. Não tivemos confrontos nos últimos 3 anos. E aqui a race das duas equipes, né? A equipe da ABC que vem muito bem aí, né? A gente vê aqui com 7 vitórias, apenas 2 derrotas e 1 empatezinho. Já a equipe do Grêmio aí, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? O Grêmio, que esses 2 empates aqui, né? Já falei acho que umas 600 vezes, mas só para falar de novo aí que esses 2 empates em 0-0 foram com time reserva, né? Então o Grêmio jogou com equipe reserva aí. E, cara, foram jogos sinistros de se assistir. Então, cara, o Grêmio só tem o time titular, meu. O time reserva é bem fraco. Então, por isso que os jogos foram 0-0 aí, foram feios. A gente vê que nas rodadas anteriores aí, o Grêmio venceu o Campinense 2-0, o Ferroviário 3-0 e o ABC tocou 5-0 no Tum-Tum. E depois eliminou o Vascão, né? O Vascão, o joguinho foi 0-0 e nos pênaltis o ABC matou o Vasco aí. O Pedro Raul fez esse favor pro ABC, né? Dando um balão ali no pênalti, que era só guardar ali e correr para o abraço, ele isolou a bola. E depois aí o ABC conseguiu vencer nas penalidades. Mais dados das duas equipes. O ABC não perdeu em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6 e ambas marcam não em 7. Já o Grêmio não perdeu em 9, marcou em 8, under 13,5 nas últimas 8, né? O Grêmio que é uma equipe que não difícil marcar mais de 3 gols, né? Até mostrar aqui para vocês. Te ver aqui na race do Grêmio, né? Tirando esses 2 joguinhos aqui que comentei, sempre temos pelo menos um gol no jogo. Mas mais de 3 só tivemos em uma oportunidade aqui no jogo. O Grêmio jogou em casa, foi 6-1. De resto, aqui é tudo 2-1, 1-1, 1-0, 3-0, mas mais de 3 gols, cara, muito difícil aí os jogos do Grêmio. E, cara, o ABC é a mesma coisa. A gente vê que tem um 3-1 aqui, também tem um 0-0, de resto aí tudo jogos entre 1, 2 ou 3 gols. Os joguinhos do ABC. Vamos aqui para o trade, pessoal. Qual a minha ideia para se trabalhar nesse jogo? Cara, o Grêmio veio com alguns desfalques, né? São 5 jogadores fora do time titular, né? No caso, é o Jeromel, é o Reinaldo, é o Fábio, é o PP, é o Ferreirinha. Então, cara, tem mais alguns reservas também estão lesionados. Mas mesmo assim, o Renato conseguiu ajeitar o time ali, né? Conseguiu ser campeão gaúcho, né? Mesmo com os desfalques. Então, cara, o Grêmio vem jogando aí um futebol até interessante, né? De vez em quando, né? Dá um padrãozinho legal. Vamos ver que nos reserva esse joguinho contra o ABC.
Mas, cara, eu sinceramente achei uma odd bem interessante aqui para buscar alguma coisa a favor do Grêmio, né? A gente vê aqui que tem um gap ainda no mercado, né? Mas, cara, talvez trabalhar aqui um lei, a equipe do ABC, me pega, cara, me chama atenção aí. Então, cara, vou dar uma olhada aí se o Grêmio conseguir se impor, né? Jogando fora de casa aí, vou tentar buscar sim esse lei, a equipe do ABC aqui no trade. Cara, gols eu vou ficar de fora aí, porque o Grêmio realmente é uma equipe under, ainda mais fora de casa. Então, gols eu não vou querer trabalhar aqui nessa partida aí. No máximo, ir buscar em um e-mail aí, quem quiser trabalhar a questão dos gols aí. Mas mais que isso, eu já acho muito puxado. Já minha entrada pré, pessoal, o que eu venho buscar aqui? Eu vou pegar um dupla chance para a equipe do Grêmio, com mais de 0,5 gols no jogo e menos de 13,5 gols no jogo. Então, cara, o Grêmio não pode perder e temos que ter pelo menos um golzinho na partida e menos de 3 gols e meio, né? Então, até 3 gols no jogo. Oddzinha de 1,75 e o meu placar para esse jogo 1-0 Grêmio. Tá, então 1-0 Grêmio é o palpite do Dornelles. Fechou, galera? Então, de análise palpite, eram esses jogos. Então, agradecer quem vem nos acompanhando aí, né? Deixando aquele like, compartilhando o nosso canal. Vamos deixar agora a nossa dica top do dia. É do brabo, né? É o Manchester United ML over 1,5 gols e over 2,5 cartões, né? Pagando 1,93. Grande abraço a todos, boa quinta-feira.